Olá para você que nos acompanha pelas redes sociais. Eu sou Gabriel Schaefer e esta é mais uma edição do Talking Day. Hoje recebemos no nosso estúdio a Camila Dalmagro, ela que é engenheira de alimentos e também embaixadora do movimento Julho Âmbar, que vai falar um pouco mais sobre as ações da campanha em Chapecó e também no estado. Camila, primeiramente, muito obrigado por essa entrevista e seja bem-vinda ao Diário do Iguaçu. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. É um grande prazer estar aqui no Diário do Iguaçu, podendo falar um pouquinho mais sobre a campanha Julho Âmbar. Certo, nós que agradecemos. Camila, então, para começarmos esta entrevista, tu pode falar como surgiu, então, o movimento do Julho Âmbar e quais são os seus principais objetivos? Ela que é uma campanha relativamente nova, tanto no Brasil como aqui no estado, não é mesmo? Sim, exato. Julho ele é considerado o mês internacional dos pais enlutados, então existem registros desde 2013 em outros países. Algumas ações, principalmente para celebrar os filhos que partiram, né, honrar sua memória. E o início ele é atribuído a um casal de americanos que perderam o seu filho com 19 anos. E em 2019 esse movimento chegou no Brasil através da ONG Amada Helena, que é uma ONG sediada em Porto Alegre, mas que vem atendendo pessoas em todo o Brasil, agora de forma online. E no Rio Grande do Sul, em 2019, eles conseguiram aprovar um projeto de lei que estabeleceu a Semana Gaúcha do Luto Parental. Então, desde então, na primeira semana de julho, eles vêm realizando várias ações, como iluminação dos prédios públicos, distribuição, né, de panfletos, veiculação na imprensa, enfim. E aos poucos esse movimento foi crescendo no Brasil todo, outros estados foram acompanhando, o Rio Grande do Norte também já tem a sua Semana do Luto Parental instituída, o que facilita as ações porque aí elas podem acontecer de uma forma mais organizada, né? Mas em todas as regiões do Brasil já tem pessoas envolvidas que estão fazendo o que elas conseguem, né? Tentando atingir outras pessoas, mesmo que aos pouquinhos, mas isso está crescendo e esse ano chegou aqui em Santa Catarina também. Certo. E para ti, Camila, como que tu se tornou embaixadora, então, do movimento Julho Âmbar e também uma voluntária da ONG Amada Helena? Eu conheci o trabalho da ONG no ano passado, né, porque eu perdi a minha segunda filha, a Isabel, 9 dias depois do nascimento dela. E foi uma outra amiga que também tinha tido uma perda gestacional que me mostrou o trabalho da ONG, eu comecei a acompanhar, achei que fazia muito sentido, participei de algumas ações também de acolhimento com psicóloga que a ONG disponibiliza e segui acompanhando. Aí em janeiro desse ano eu vi que eles estavam fazendo convite para pessoas de diferentes estados que quisessem se envolver na organização do Julho Âmbar. Então começamos a fazer reuniões desde então, todo mês. E aqui em Santa Catarina também tem algumas outras pessoas envolvidas. Temos uma psicóloga de Braço do Norte, a Joyce, que ela é especialista em luto parental. E também está realizando algumas ações mais lá na região dela, né? E também pelo Instagram, né, nas redes sociais, a gente também está realizando. Mas aqui, aí as ações aconteceram mais em Florianópolis e Chapecó, por enquanto, que são os locais em que eu resido e trabalho, tenho família, que aí acabou facilitando um pouquinho. Mas a nossa intenção é, para o próximo ano, poder levar para outras cidades do estado também. Certo. Camila, a partir da sua trágica experiência da perda da sua filha e também do trabalho desenvolvido na campanha, quais são os cuidados que devem ser, então, propiciados com as pessoas, os pais que perderam um filho ou pessoas queridas? E também existem frases ou certas palavras que não devem ser ditas, que devem ser evitadas neste momento de luto e dor? A gente sente que quando as pessoas se deparam com essa situação, né, de encontrar alguém que está passando por essa perda,
elas ficam realmente muito abaladas, querem nos auxiliar, né? E muitas vezes as pessoas entendem que a forma de auxiliar é fazer a pessoa esquecer de tudo isso, né? Tentar consolar, e acabam usando frases prontas que a gente mesmo aprendeu, né? Eu também já estive do outro lado, já antes de passar por essa perda, também convivi com outras mães, outros pais que já tinham perdido e também não sabia como lidar, né? Então a gente acaba falando, logo você vai esquecer, né? Você pode ter outro filho, isso vai passar. Mas isso acaba, assim, passando a ideia para quem está escutando que o filho dela não é tão importante assim, que é substituível, né? Mas, na verdade, o pai, a mãe que está passando por essa perda, ele não quer esquecer. Ele sempre vai lembrar do seu filho com muito carinho, com muito amor. Então, é difícil falar o que a gente deve dizer. Mas eu acho que, de modo geral, assim, o principal é a gente ter respeito, né? Não comparar as pessoas, porque ela já tá bem, passou por isso, a perda de outra pessoa foi pior, porque foi com uma idade mais avançada, e não julgar, né? As pessoas, a gente vê que as pessoas muitas vezes querem saber o que aconteceu, isso desperta muita curiosidade, assim, quer saber, mas por quê? Por que aconteceu isso? E, na verdade, os pais não precisam passar por isso, né? Acho que o principal é realmente respeitar, não julgar, não comparar e deixar que a pessoa se expresse da forma que ela quiser, deixar que a pessoa realmente viva o seu luto da forma que ela preferir, pelo tempo que ela preferir. Então, observar, então, o símbolo da campanha, né, que obviamente é a cor âmbar, e também o girassol como um dos símbolos do movimento. O que representa, então, a cor âmbar e também o girassol como o principal símbolo, então, do Julho Âmbar? Sim, a cor âmbar foi escolhida pelos grupos, né, além da ONG, outros grupos no Brasil que trabalham com essa temática, escolheram essa cor por simbolizar o nascer do sol, né, que é natural que quando a gente passa por essa perda, a gente fique um período bem abatido, né, sem ver muita esperança, mas aos poucos a gente vai não esquecendo, não deixando para trás, mas aprendendo a conviver com isso, né, ressignificando a nossa história. Então, essa cor traz esse acolhimento, né, esse calor, essa luz que a gente vai encontrando aos pouquinhos. E o girassol também foi escolhido porque ele é uma planta que está sempre voltada para a luz, sempre buscando, que a luz também é representada pelos nossos filhos, né, que vão nos dar força, que vão estar sempre no nosso coração, sempre no nosso pensamento. E nos momentos em que eventualmente essa luz esteja um pouco escondida, que a gente não consiga enxergar, o girassol ele se volta para os outros, né, para um tá apoiando o outro. Certo. Camila, recentemente vocês fizeram uma ação da campanha Julho Âmbar na cidade de Chapecó, no Ecopark, também recentemente em Florianópolis. Julho é o mês que marca, né, a campanha, mas é um movimento permanente. Quais são os próximos passos que vocês têm em mente, os voluntários, para estar realizando então nos próximos meses e ainda em 2023? Sim, nós temos uma nova campanha em outubro, que é um recorte dessa campanha de agora de julho, porque o julho ele trata do luto em todas as etapas, né, em todas as fases da vida, desde a gestação até a vida adulta. E essa campanha de outubro, ela trata da perda de bebê, então perda gestacional até o primeiro ano de vida. Então, nós estamos já pensando em ações para estar realizando em outubro também, né? Aprendemos muito com a organização agora de julho, conseguimos sensibilizar muitas pessoas que acabaram conhecendo as ações, também entraram em contato, querendo levar algo para suas cidades também.
E também, além disso, nós temos diversas políticas públicas que já foram implementadas em outros estados, que nós pretendemos estar trazendo para cá também, apresentando para os governantes aqui, para as câmaras de vereadores, para a Assembleia, para estar aos poucos podendo construir isso aqui também. Certo. Camila, e para os pais, as famílias que atualmente encontram-se neste processo de luto, de dor, de perda, seja um filho, ou um amigo, ou parente, familiar querido, qual que é a mensagem, né, de acordo com a tua experiência, com o teu trabalho desenvolvido, que recado então você passa para confortar então essas pessoas? Eu acredito que se permitir sentir tudo aquilo que está sentindo, independente do que seja, eu entendo que o luto não é só tristeza, tem milhões de sentimentos e muitas vezes ao mesmo tempo, né? Então eu acho que é muito importante se permitir sentir isso, expressar o que está sentindo, se precisar chorar, chore, se precisar falar, fale, né? Não tenha vergonha, não tenha medo e procure sempre, né, ter alguém para conversar, para, se possível, alguém que tenha passado por uma situação semelhante também ajuda muito. Muitas vezes a gente acha que só quem passou por isso consegue ter um olhar mais próximo do que a gente está sentindo. Então, na minha experiência, foi muito importante estar próximo de pessoas que também passaram por isso, né? Inclusive, a ONG Amada Helena está à disposição, né? Tem vários grupos, várias pessoas dispostas a conversar para quem, porventura, não tiver alguém próximo, né, disponível. E também eu recomendo muito para quem puder procurar uma ajuda profissional, né, psicoterapia, eu acho que é bem importante, assim. Eu utilizei desde o começo, assim, até hoje venho fazendo acompanhamento, tem sido bem importante, assim, para passar por esse processo. Certo. Camila, então, para finalizarmos esta entrevista, quem quiser saber mais sobre a campanha Julho Âmbar e também o trabalho desenvolvido pela ONG Amada Helena, como que faz? Nós temos o Instagram, que é @ong.amadahelena, que tem lá todo o contato, né? Tem um WhatsApp lá também para quem estiver precisando. E tem um site também, agora eu não me lembro, desculpa. Daí a gente põe, né? E o site também. Camila, então, gostaria mais uma vez de agradecer por essa entrevista, parabenizar por este brilhante trabalho, né, e importante também desenvolvido tanto pela ONG Amada Helena quanto a iniciativa, né, do movimento Julho Âmbar, e em nome do Diário do Iguaçu dizer que estamos sempre de portas abertas aí para as próximas divulgações aí das campanhas também, como tu já mencionou, o movimento em outubro que vai ter também. Sempre estamos de portas abertas para conversarmos novamente, então. Tá certo, eu que agradeço, muito obrigada e sem dúvida vamos continuar mantendo contato e trazendo aqui os próximos eventos, as próximas campanhas sempre. Muito obrigada. Nós que agradecemos, então, esta foi Camila Dalmagro, embaixadora então do movimento Julho Âmbar e também voluntária da ONG Amada Helena, que nos contou então um pouco mais sobre as ações desenvolvidas pela campanha. Em breve voltaremos com mais convidados especiais e para ficar por dentro de tudo o que acontece em Chapecó e região, acesse diregional.com.br. Grande abraço!